Excelentíssimo senhor presidente, colegas deputados, cidadãos que acompanham a TV Assembleia, uma das mais verdadeiras e pertinentes observações da filosofia política foi aquela feita por Montesquieu, no século XVII, segundo a qual quem tem poder tende a dele abusar. Todas as revoluções liberais, desde o século XVII até o século XX, almejavam conter o exercício do poder, de modo, óbvio, a evitar o seu abuso, pois já diria Lord Acton que todo o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Durante todo o período de desenvolvimento das modernas democracias liberais, como as que temos implementadas no Ocidente, uma instituição esteve no centro da evolução que retirou o poder ilimitado da mão de monarcas autocráticos e o colocou, de modo limitado, nas mãos dos representantes do povo. A Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, feita pelo Parlamento para reafirmar suas prerrogativas contra um rei autocrático da dinastia Stuart, foi o ponto de partida, meus amigos, da evolução que mais tarde levaria à concepção do governo parlamentarista e a democracia de massas que temos desde o século XX. O que deve ficar claro para todos os que acompanham a evolução política dos povos civilizados é que apenas não há democracia sem parlamento, mas também não há Estado de Direito sem parlamento. E, obviamente, que não há limitação do poder autocrático sem parlamento. O Brasil, felizmente, faz parte desta história praticamente desde a sua fundação, porque a nossa primeira Constituição, de 1824, a Constituição do Império, foi elaborada dentro das diretrizes liberais, contemplando uma força e uma autonomia do parlamento, com partidos políticos organizados. Não é à toa que desde o início do Brasil colônia, desde os primórdios da nossa civilização aqui nos trópicos, a força dos parlamentos, mesmo em âmbito municipal, é uma característica da nossa civilização. E, obviamente, que a Constituição do Império lançou as bases de um regime democrático, dadas, obviamente, as circunstâncias que condicionavam uma democracia plena no século XIX. Já no período republicano, com todos os contratempos que enfrentamos, golpes, ameaças de fechamento do Congresso, enfim, os pilares dessa tradição sempre se reafirmaram com o retorno do país à democracia e a renovação do papel central do parlamento neste regime político, que está implementado a partir de 1988 e que perdura até os dias atuais. Isso não significa, é claro, que a instituição parlamentar esteja isenta de críticas, ou que não se deva aperfeiçoá-la para que possa responder melhor aos anseios da população. Todos sabemos dos diversos defeitos e as críticas que podem ser tecidas aos parlamentares brasileiros. Se problemas há, meus caros, solução não é nos livrarmos do parlamento, como muitos, infelizmente, têm solicitado atualmente, mas sim aperfeiçoar o seu funcionamento. Por exemplo, com uma reforma do sistema de governo, com uma reforma do sistema eleitoral. A opção de fechar o Congresso, de fechar uma Assembleia, de acabar com a representação do povo por meio de parlamentares, vai na contramão da evolução histórica da democracia. Se nós imaginarmos que um poder autocrático irá constituir um regime político melhor do que um regime político em que defenda a permanência das instituições parlamentares, nós estaremos, obviamente, defendendo o retorno ao Estado absolutista, o retorno às autocracias e tiranias da antiguidade. E isso nós não podemos tolerar. Nós podemos sim, como falei, criticar o atual modelo, buscar o aperfeiçoamento, mas só faremos isso com muito diálogo, e diálogo com aqueles que fazem parte da democracia representativa, com os atores políticos que fazem parte da democracia representativa. E esses atores são os partidos políticos constituídos, os quais podem ser também criticados, devem até ser criticados quando erram, mas exatamente para se buscar, por meio do diálogo, um aperfeiçoamento.
E o PSDB, como um partido de viés parlamentarista desde a sua fundação, partido que defendeu o parlamentarismo na sua fundação, em 1988, que defendeu o parlamentarismo quando estava na oposição, quando quem governava o Brasil era o PT, não pode agora, quando quem governa o Brasil é outro partido, PSL, se tornar um partido presidencialista. Nós continuamos a favor do parlamentarismo, a favor do aperfeiçoamento das instituições, a favor da democracia e do diálogo. E é por isso que, antes de defendermos pessoas, com seus dotes carismáticos, com as suas virtudes pessoais, nós defendemos instituições. E é por isso que nós defendemos a instituição mais importante para a democracia, que é o poder legislativo, que é o parlamento, pois afinal, como diz a frase que consta aqui na entrada dessa Assembleia, povo sem parlamento é povo escravo. Muito obrigado.